Jorge Nuno Pinto da Costa foi reeleito presidente do Futebol Clube Porto, dando assim início ao 15º mandato consecutivo à frente dos destinos do clube. A reeleição aconteceu num contexto inédito, uma vez que o ato eleitoral contou com 3 candidatos e uma afluência às urnas superior a 8.400 sócios. Pinto da Costa venceu essa eleição por larga margem e prepara-se para chegar aos 42 anos enquanto presidente do Futebol Clube Porto. Importa também lembrar nesta altura que Pinto da Costa é já hoje o dirigente mundial há mais anos à frente de um clube de topo e o mais titulado do mundo. São 1.274 títulos, houve quem fizesse hoje as contas, em todas as modalidades, 61 dos quais no futebol profissional. Muito boa noite, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui neste espaço do Porto Canal e no Porto Canal. E num dia importante, porque é o dia seguinte à sua reeleição, e por isso mesmo parabéns em primeiro lugar pela sua reeleição. E queria começar, já lá vamos à questão das eleições, mas queria começar por aquilo que também é a atualidade desta segunda-feira, que é naturalmente essa Assembleia Geral da Liga que decorreu durante a tarde e na qual o Sr. Presidente marcou presença nessa reunião que juntou todos os presidentes. O que é que nos pode adiantar daquilo que se passou lá? Qual é o posicionamento do Futebol Clube Porto, nomeadamente, por exemplo, em relação à continuidade de Pedro Proença e às alterações que eventualmente possam vir a existir no futuro na Liga? A minha posição, boa noite antes de mais a todos os telespectadores, em especial aos Dragões. A minha posição do Futebol Clube Porto, no fundo, foi igual à de todos. O Pedro Proença, o presidente Pedro Proença, apresentou um resumo da sua atividade nestes últimos anos. Toda a gente reconheceu que foi brilhante e depois apresentou um novo modelo de governação que mereceu o acordo de todos os presentes, naturalmente sujeito a qualquer retoque que depois terá que ser analisado até ser apresentado em Assembleia Geral. Portanto, saiu tudo de acordo, não houve nenhuma contestação ao Presidente Pedro Proença, porque de facto o trabalho que ele apresentou foi elucidativo do que tem sido a sua atividade e daquilo que ele quer fazer. Depois, se se vai recandidatar ou não depois do novo projeto que será alterado, em relação ao atual, só ele saberá. Pela minha parte, gostaria muito que fizesse, não sei da sua disponibilidade, mas isso nem sequer foi hoje falado, minimamente falado. Agora, foi pacífica, naturalmente houve discordâncias, houve problema dos clubes que descem divisão, nomeadamente o Cova da Piedade e o Casa Pia contestaram aquelas decisões, mas foi tudo aprovado por larga maioria. Independentemente disso, Sr. Presidente, há a questão do novo modelo, pressupõe, como estava a dizer, que a Liga acabe por ir para eleições, mais cedo ou mais tarde, caso esse novo modelo tenha que ser implementado. Exato. E já percebi que o Futebol Clube Porto apoiará Pedro Proença se Pedro Proença avançar para uma recandidatura. Se Pedro Proença avançar, e se avançar, eu creio até que terá que haver um acerto estatutário, porque por causa da limitação de mandatos, porque será não o final do mandato nem uma demissão, será uma alteração de modelo, mas tudo isso passa por ele estar ou não disponível. E eu espero que esteja, porque de facto, como hoje toda a gente pôde verificar pelos números apresentados, ele transformou uma liga que estava praticamente falida numa liga que fez coisas fantásticas e que teve até possibilidade de chegar a esta altura e poder ajudar os clubes da segunda divisão com mais de cerca de 1,5 milhão de euros que tinha conseguido ter de reserva. À saída dessa reunião, o Presidente do Benfica falou aos jornalistas e, entre outras coisas, disse que, além daquele problema que já conhecemos de Luís Filipe Vieira relativamente à carta que Pedro Proença escreveu ao Presidente da República e que terá estado no mote, ou terá estado na origem da discórdia entre os dois, também reforçou com esta ideia de que este Presidente da Liga presta vassalagem a alguns presidentes. Foi uma das frases que Luís Filipe Vieira disse no fim da reunião. Não faço ideia, não sei a relação que ele tem. A relação que ele tem com os presidentes, nunca ouvi falar com ninguém. Ao presidente do Futebol Clube do Porto nunca prestou,
porque nem me parece que ele seja a pessoa para isso, nem eu aceitaria vassalagem, seja de quem for. Agora, acho que o Pedro Proença a prestar vassalagem a alguém, acho que é um bocado contra o seu espírito, que ele ainda mantém, aquele espírito de árbitro que foi o melhor árbitro do mundo e, por definição, um árbitro que é o melhor do mundo não presta vassalagem a ninguém, não é? Nem presta, nem precisa de prestar, porque ele faz o seu trabalho e não... Quem é eleito como ele foi, com 96% dos votos dos clubes, então tinha que prestar vassalagem a toda a gente. Uhum. De qualquer forma, em relação à questão ainda das possíveis eleições da Liga de Clubes, temos, a propósito de um outro assunto que também vamos abordar aqui nesta entrevista, falou-se na possibilidade de Luís Duque também poder vir a avançar para essa eleição. O Presidente do Benfica também falou que outros 2 nomes falaram com ele para que poderiam estar disponíveis também para assumir os destinos da Liga de Clubes. Como é que vê toda esta envolvência? O Dr. Luís Duque, só por brincadeira, é que se pode admitir. Bem, então já agora vamos ao Mário Figueiredo, não é? Então o Pedro Proença herdou a Liga do Luís Duque, herdou a Liga como ela estava e ir agora entregá-la novamente. Isso era uma aberração. Isso eu não tenho o mínimo. Não quer dizer que ele não possa gostar, ou não pensa, ou não admita. Agora, Deus me livre, isso acho que nem é uma coisa para levar a sério. Independentemente disso, o facto da nós já ter anunciado que não vai continuar como patrocinadora principal do campeonato, isso não fragilizou de alguma forma a posição de Pedro Proença na Liga? Não, eu acho que não. É preciso ver no contexto. Eu acho que numa coisa, num assunto levado com seriedade intelectual, não é seriedade de ser algum golpe de carteirista, não. Em termos de seriedade, não faz sentido, não faria sentido que qualquer pessoa minimamente inteligente, como é a administração da nós, a 14 meses de antecedência, numa altura em que o campeonato vai retomar, em que a nós dá o nome a essa liga, estar a anunciar que ia sair. Isso não faz sentido nenhum. E de resto, a liga, a nós, nem sequer foi o presidente da administração, foi uma administradora, uma senhora administradora, que pelo telefone comunicou que não iam renovar. Isso não é nada. Não é evidente, ninguém precisa de 14 meses de antecedência e depois dizer que já se tiverem outros estão à vontade para negociar, mas não disseram nunca que prescindiam do direito de preferência. Portanto, se eu tiver um contrato e me quiser safar dele, não digo, olha, se quiserem, tiverem outro, podem negociar. Não, eu digo, olha, podem negociar e estão à vontade. Estão à vontade que nós não exerceremos o direito de preferência, porque eu sei e não foi sei agora pelo Dr. Pedro Proença, mas não... Já o sabia. Soube-o antes do Dr. Pedro Proença me confirmar, soube pela entidade bancária que estaria a admitir isso, que já tinha estado, mas que vê como travão o direito de preferência que a nós tem. Naturalmente que ninguém vai fazer uma proposta sabendo que o outro tem direito de preferência. Claro. Na sua última entrevista durante a campanha eleitoral ao Portal dos Dragões, falou-se a determinada altura na necessidade de uma maior presença do Sr. Presidente. Sente isso, de facto, como uma necessidade nesta altura em que atravessamos pelo próprio contexto do futebol? Mas maior presença como? Maior presença, por exemplo, como hoje fez nas reuniões da Liga, maior presença na comunicação social. Acha que é importante e é uma necessidade nesta altura, tendo em conta o contexto? As reuniões da Liga, sempre que considero que são importantes, eu vou. Aliás, temos lá um representante na Liga, o Ricardo Martins, e tem sempre o doutor Hugo Nunes, que é o nosso representante na Liga, que exerce essa missão com um grande brilho. Agora, quando eu acho que é importante estar, estou. Agora, fala-me junto à comunicação social. É possível. Agora, eu não peço a ninguém para dar entrevistas.
Olha, agora no período, ainda ontem me estiveram a dar um resumo, por exemplo, neste período eleitoral. Começou desde 3 de junho, que o jornal A Bola dava páginas parangonas aos 2 candidatos às eleições do Futebol Clube do Porto, mas páginas inteiras. Num dia até descobriu um candidato que tinha 20 anos, que já tinha as assinaturas, já tinha grandes apoios, só que tinha 20 anos. Como sabe, para ser presidente tem que ter 10 anos de sócio efetivo, portanto, a partir dos 18 ele só podia ter 2. Até disso fizeram uma grande notícia. Nas primeiras páginas, nos últimos dias, quem me quisesse insultar tinha a primeira página garantida. Eu não posso chegar à bola e dizer, olha, eu também quero. Não, nunca pedi a ninguém para falar, nunca pedi a nenhuma televisão para dar entrevista. Quando me solicitam se eu tenho oportunidade, dou-a com todo o gosto. Entrando agora na questão das eleições propriamente ditas, foi o ato eleitoral mais concorrido dos últimos 32 anos. O que é que o mais impressionou durante estes 2 dias? A mim impressionaram-me várias coisas. Primeiro impressionou-me o número de votantes. Foram 8.480, o que é impressionante para um clube no tempo em que estamos, porque há muita gente que tem receio, naturalmente. Tem receio, por exemplo, o nosso departamento de futebol, os jogadores que são sócios não vieram votar por precaução, com medo. Portanto, como com eles aconteceu isso, com muita gente aconteceu também. Até porque eu penso que não teria havido risco nenhum como as coisas estavam montadas, nenhum, absolutamente nenhum, mas as pessoas é que não sabiam. Para ver como aquilo estava montado era preciso ir lá e ver. Portanto, há muita gente também que não foi por isso. E impressionou-me o número, mas sobretudo impressionou-me a forma como estava organizado. Realmente toda a gente, houve um candidato que pôs sempre dificuldades, o da lista C queria adiar as eleições com medo das infecções e dos contágios, tudo, e realmente todos se renderam ontem perante aquela organização. E todos elogiaram altamente o nosso Presidente da Assembleia Geral, o conselheiro Matos Fernandes, que foi quem dirigiu toda a operação, e todos aqueles, desde o engenheiro Valente, que foi o responsável a nível diretivo, e todos os colaboradores, foi realmente exemplar. E poderá parecer mal ser eu a dizê-lo, mas eu estou apenas a fazer eco do que toda a gente disse. E a propósito, o Dr. Matos Fernandes, que inclusive no sábado era o dia do seu aniversário, fazia 80 anos, e manteve-se lá desde o primeiro minuto, antes do primeiro minuto, até fechar as urnas, nos 2 dias. Isto é realmente de uma dedicação. Aliás, eu só amanhã que tomo posse, na quinta-feira terei a primeira reunião, porque na quarta, como sabe, há futebol. Sim. Na quinta terei a mesma reunião, mas hoje tive o cuidado de falar com os diretores, que serão amanhã empossados, porque na primeira reunião eu tenho a ideia de propor à direção, para que possamos propor à Assembleia Geral, que o conselheiro Matos Fernandes, que fez um trabalho fantástico estes anos, seja elevado à categoria de presidente honorário que o nosso estatuto permite e que terá que ser em Assembleia Geral, de modo que, como expoente máximo do que foi a realização destas ações, desta ação, e também o trabalho fantástico que ele exerceu durante estes anos. Ele só sai por um desentendimento dele em relação a uma interpretação lá da magistratura, do Conselho de Magistratura, que obriga os juízes, mesmo jubilados como ele está, e conselheiro de grande prestígio, que foi membro de um governo, tudo ele entende que não tem que se sujeitar a pedir autorização para poder agora exercer uma função
de presidente de uma Assembleia Geral ou até de um Conselho Superior que ele não vai assumir. Por inerência, ele faria parte do Conselho Superior e já me comunicou que teria que pedir autorização ao dito Conselho de Magistratura e não o vai fazer. Portanto, será na primeira reunião uma das ações que eu vou de imediato fazer é propor, que já tive o cuidado de falar com eles hoje, embora informalmente, e todos estiveram de acordo em fazer realmente essa proposta que é mais que merecida, e o Futebol do Porto não pode nunca deixar de publicamente galardoar aqueles que sacrificam, trabalham e têm uma eficiência como ele demonstrou estes anos, e nomeadamente no período eleitoral e nas eleições, porque, repito, fazia 80 anos no sábado, às 9 da manhã estava lá e quando saiu já passava das 9 da noite. Portanto, venceu com quase 70% dos votos, portanto esses votaram em si porque acreditaram naturalmente no seu projeto. O que é que tem a dizer aos outros 30% que não votaram em si nesta altura, depois das eleições? Tenho de respeitar as opções deles, sinceramente não acho muito, porque ao fim de 38 anos de presidência, que dá, obviamente, um certo desgaste. Dá muito desgaste num momento difícil e delicado, em que tivemos e temos muitos problemas. Alguns foram resolvidos estes dias. Ter 30% de pessoas que não estão de acordo e que por isto ou por aquilo não votam, é uma coisa perfeitamente normal e que eu respeito, tenho tanta consideração por esses sócios como por qualquer sócio, tenho a mesma consideração por todos que vieram votar. E eu nunca apelei a que votassem em mim, que votassem na lista A, apelei sempre a que viessem votar. Fizeram a vontade, votaram, fiquei muito feliz. Anunciou a alteração dos estatutos do clube como uma das prioridades também para os próximos tempos. O que é que, na sua opinião, é necessário mudar nesta altura? Eu vou-lhe dizer, eu acho que os nossos estatutos estão ultrapassados. Por exemplo, isto de só se poder votar aqui, como no caso de ontem, por exemplo, no Dragão Arena, é perfeitamente impossível. Tem que ser, ou haver outros locais, ou voto eletrónico, mas não é só nisso que temos que alterar. Agora, acho que não devo ser eu, continuarei Presidente de Futebol do Porto, a dizer que quero que alterem isto ou aquilo ou aquilo outro. Como é que vai fazer esse processo, E eu vou então? criar uma comissão que poderá, por exemplo, sair com elementos do Conselho Superior, com os juristas do Conselho Superior, que, por princípio, têm que conhecer o clube, têm que ser pessoas que estão dentro das necessidades do clube, até porque, e sabem, por exemplo, neste caso, o que são eleições, porque estiveram envolvidas nelas, é que têm que apresentar, é quem vão incumbir para que apresentem realmente as alterações, assim, umas propostas para depois serem analisadas, aprovadas e levadas à Assembleia Geral, porque só a Assembleia Geral é que pode alterar os estatutos. Olhando para aquilo que foi a lista que apresentou e que de resto foi sufragada e com a qual vai trabalhar nos próximos 4 anos, percebemos que há claramente um reforço, e corrija-me se eu estiver enganado, um reforço da área financeira, administrativa e também ao nível do próprio futebol. Mas começando pela questão da área financeira e administrativa, com a entrada aqui de José América Mourinho e também de Paulo Mendes, a questão da recuperação financeira do clube é uma das suas prioridades nos próximos tempos? Tem que ser, nem que não fosse teria que ser, mas tem que ser. Agora é evidente... E como é que vai fazer isso, Presidente? Vou fazer. A direção irá funcionar em bloco, não vai ser este trata disto, este trata daquilo. Todos. Agora, há responsáveis e há pessoas pela sua lugares específicos, áreas específicas, em que as pessoas que estão dentro dessa área é que se vão debruçar para depois todos decidirem. Agora, por exemplo, foi moda durante esta campanha eleitoral criticarem o Dr. Fernando Gomes. O Dr. Fernando Gomes manteve-se completamente alheio.
foi criticado por causa das obrigações, ia ser um desastre. O Futebol Clube do Porto fez uma Assembleia Geral, creio que no dia 4, dos obrigacionistas, estiveram de acordo com o adiamento 87% dos detentores das obrigações. Futebol Clube do Porto, porque as pessoas compreenderam a situação que o clube, as sociedades, o país, o mundo passa neste momento e compreenderam e aceitaram perfeitamente. E o Dr. Fernando Gomes teve o cuidado de, para os tranquilizar e não ser considerado que pudesse ser um ato de propaganda eleitoral, o Dr. Fernando Gomes marcou para amanhã o pagamento dos juros dessas obrigações. Quer dizer, as pessoas que têm as obrigações já receberam parte e amanhã temos mais de 1,5 milhão de euros depositados para amanhã pagarmos a toda a gente. Portanto, as pessoas aprovaram 87% porque têm a noção de que estão a fazer um bom negócio. Houve indivíduos que até estão a comprar. Não estão aborrecidos por não receber. Estão a comprar. Têm sido negociadas obrigações porque realmente toda a gente sabe que no banco o dinheiro não rende nada. Se puder ainda levam um bocadinho aí com as comissões disto e daquilo que o cliente nem chega a saber de que é, só nota que lhe faltam uns euros na conta, e esta é uma oportunidade de ter uma aplicação correta. E foi também uma prova de confiança no Futebol Clube do Porto o facto de quererem manter as obrigações. Um dos projetos que o Presidente anunciou foi, de facto, a construção da cidade do Futebol Clube do Porto, não é? De resto, esse tema foi hoje também abordado pelo Presidente do Benfica, queria também uma reação sua. Ele diz, a determinada altura da entrevista, no fim da Assembleia Geral da Liga, que a Câmara Municipal de Matosinhos prepara-se para ceder um terreno para o futuro centro de estágio do Futebol Clube do Porto, num processo que contou com a intervenção do novo Presidente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, o atual Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Sabe que quem fala do que não sabe está sempre sujeito a dizer asneiras. Qual é a asneira aqui? O Dr. Rui Moreira, soube que onde é o centro onde irá ser o centro, soube há dias. Há dias, nem tinha que saber, porque não era um assunto dele, não tem absolutamente nada a ver. Agora, é evidente, quem fala do que não sabe e quem não é escrupuloso em defesa da verdade sujeita-se a dizer barbaridades como essas. De qualquer forma, uma das questões que também foram levantadas durante a campanha, Presidente, foi de facto a presença de muitos políticos na sua lista, digamos assim. Como é que reage a essas críticas? Olha, para mim, se o indivíduo é político, se o indivíduo é pastor protestante, se é padre da Igreja Católica, se é engenheiro, se é empresário, se é o que for, não conta. Para mim o que conta é a seriedade e a competência das pessoas. Portanto, todos os chamados políticos, que para mim não considero políticos, eu quando penso em políticos, para mim, no meu conceito, é aquele indivíduo que vive da política, que é deputado, se não for deputado vai para ali, vai para acolá e anda. Não considero, por exemplo, que um presidente de Câmara seja um lugar político. O Dr. Rui Moreira nunca foi político, nunca teve qualquer cargo político, nunca pertenceu a nenhum partido, foi como independente candidato à Câmara do Porto e ganhou a Câmara do Porto. A sua profissão é empresário. A profissão é um empresário de sucesso. Sim. Toda a gente sabe que ele não é político. Agora, foi para a Câmara do Porto, foi gerir o município, foi melhorar as condições de vida dos portuenses. Se isto é ser político, abençoado político, mas eu não considero que seja. Há mais dois elementos que também importa destacar na sua lista, quer a entrada de Fernando Gomes, quer também de Vítor Baía. Quer isto dizer, é um sinal claro que o Presidente quer dar também de que
a questão do futebol profissional e também a questão da formação vai ser uma das prioridades também nos próximos 4 anos? É evidente. E de que forma é que isso vai concretizar, Presidente? Olha, a formação do Futebol Clube do Porto, que muita gente critica, tem neste momento quase que uma dezena de jovens formados no clube, no plantel principal. E há um ano ganhou a prova europeia dos sub-19. Portanto, não é assim. Mas eles estão lá porque têm qualidade, Presidente, ou como alguns dizem, por necessidade, porque o clube não teve capacidade financeira para ir buscar fora? Não, eles estão lá porque têm qualidade? Porque têm qualidade, é evidente que têm qualidade. Agora, o futebol da formação pertence ao Futebol Clube do Porto, não é da SAD. Pertencendo ao Futebol Clube do Porto, faz todo o sentido que o Futebol Clube do Porto tenha que ter um elemento diretivo que dirija esse departamento que é do Futebol Clube do Porto. Naturalmente que depois tem as pessoas que trabalham no departamento e bem, e acho que o Fernando Gomes trouxe 2 vantagens. Primeiro é os conhecimentos que tem, profundíssimos do futebol, de lidar com jovens, de saber escolher os jogadores. E depois acho que é uma mais-valia para quem trabalha no departamento. Nós temos jovens treinadores, monitores, team managers, de tudo, que veem no Fernando Gomes um ídolo, porque o Fernando Gomes, muita gente já banalizou porque estamos com o Fernando Gomes todos os dias, o Fernando Gomes foi o ídolo das gerações do tempo em que jogava. Portanto, a presença do Fernando Gomes é um estímulo não só para os jovens jogadores, como para todos os que trabalham no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem a SAD do Futebol Clube do Porto é que gera o futebol. Mas não podemos esquecer uma coisa, é que a SAD que gera o futebol é do Futebol Clube do Porto. Maioritariamente é do Futebol Clube do Porto. Portanto, não é dizer o Futebol Clube do Porto não tem nada com isso. Tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver. O Futebol Clube do Porto não gera o Porto Canal, mas o Futebol Clube do Porto tem a maioria do Porto Canal. É evidente que o Porto, não venho para aqui dar ordens de coisas que não sei, que não sei nada de televisão, só sei ligar e desligar e mudar de canal quando não está no Porto Canal. Agora, tem que haver uma ligação. Está a querer dizer é que o clube, o Futebol Clube Porto Clube, vai ter a sua intervenção direta na gestão do futebol, e da formação em particular, é isso? Da formação por inerência, total, né? Porque essa pertence ao clube, claro, não é? Total, com a colaboração de todos que trabalham na SAD, claro, naquele setor. Agora, o responsável número 1 da formação será a partir da manhã o Fernando Gomes. E o Vítor Bahia? O Vítor Bahia vai estar ligado ao futebol, naturalmente com outras pessoas em sintonia, para fazer um bloco só que vai gerir o futebol. Tirar partido da formação é importante. É importante, mas isso vai de facto acontecer, Presidente? Já está a acontecer. E vamos ou não correr o risco de perder alguns jogadores jovens? Por exemplo, ainda esta semana se falava no interesse de um clube inglês por um jogador da formação do Futebol Clube do Porto, que ainda agora está a começar a dar os primeiros passos na equipa sénior, mas que tem uma cláusula de 30 milhões. Eu sei que o Porto não pode fazer nada se baterem a cláusula dos 30 milhões, naturalmente. Isso é verdade. Nós não podemos, nós fazemos tudo. Nós tínhamos um jogador, o Tomás Esteves, renovou agora, não é? Que renovou agora, que é um jovem que eu acho que tem um talento fantástico e eu gosto muito dele, não só pelo talento, mas porque sei que é um fanático pelo Porto. Nós renovamos, tinha uma cláusula de 10 milhões, passou a cláusula para 40. Eu não quero que ele saia, mas se chegar aqui alguém que bata, como se costuma dizer, a cláusula, nós não podemos fazer nada. Estamos sempre sujeitos, mas isso é o mercado, temos que estar conscientes disso. Mas depois há as outras situações em que há clubes que conseguiram levar os jogadores abaixo das cláusulas, não é? Sim. A questão é de que forma é que o Porto pode se proteger para essas situações? O Porto tem que se proteger tendo os contratos seguros com cláusulas altas e tendo os jogadores também com condições boas, não é?
não é fácil ter um jogador que ganha X e aparecer um clube que lhe dá 20 vezes mais, não é? Aí já não é fácil. Nós sabemos que o problema dos salários lá fora é que dificulta. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença brutal. Como é que vai ser feito o reforço da equipa nos próximos anos? Qual vai ser, digamos assim, as premissas desse reforço? O reforço vai ser com os jogadores que saem de fora e, naturalmente, procurando contratar jogadores para lugares específicos em que tenhamos necessidade. Não vamos dizer agora é só formação. Não, de maneira nenhuma. Só formação. Se precisarmos de um defesa central que não haja na formação que dê garantias de poder a curto prazo jogar, temos que o contratar. O Sérgio Conceição cumpre hoje 3 anos e acho que também é importante falarmos nele, até porque o Presidente já disse que, por si, ele continuará sempre à frente do Futebol Clube do Porto, desde o momento que também seja essa a sua vontade. É, de facto, um dado adquirido. O Sérgio Conceição está de pedra e cal no Futebol Clube do Porto. Eu vi hoje as declarações que eu fiz ontem e dá ali uma interpretação que dá para... que não é. O que eu disse foi o seguinte... O Sérgio Conceição, porque a primeira coisa que disseram foi, enquanto eu for presidente, o Sérgio será o treinador. Isso ninguém pode dizer, posso dizer... Ter esse desejo. Enquanto eu for, eu tenho esse desejo. Agora, garantir que é. Há uma coisa que eu garanto, é que o Sérgio Conceição, para o ano, é treinador de Futebol Clube do Porto, porque tem contrato. Agora, daqui a 2 anos, por mim, quero que seja. Se ele quiser renovar, eu renovo amanhã. A partir das 6 horas já sou... Já tem carta branca para poder... Já renovo. Agora suponha que amanhã ele diz, pronto, eu já tive aqui um treinador que estava na cadeira de sonho e de repente desapareceu. Não é? Portanto, agora, pela minha vontade, portanto, 2 coisas. Para o ano, o treinador é o Sérgio Conceição. Isso de certeza absoluta. Só se tivesse algum acidente que não tem, que ele não anda devagar, é cuidadoso, portanto tem poucas probabilidades de ter acidentes. Será o treinador de Futebol do Porto. Daqui a 2 anos, por mim, será também. Outro assunto que tem estado na ordem do dia foi uma investigação do Jornal Público. Ficamos a saber que o Benfica anda com negócios obscuros, ou andava com negócios obscuros com o Desportivo das Aves, que permitiam inclusive contornar os regulamentos dos empréstimos dos jogadores, etc. Hoje mesmo, Luís Filipe Vieira disse que todos os clubes fazem isso, quer aqui em Portugal, quer lá fora também, até citou o Barcelona e o Real Madrid como também fazendo esse tipo de atuações. É mesmo assim? Todos os clubes fazem este tipo de contratos, este tipo de... Eu não sei que tipo de contratos são, que sei que disseram que vinha um escândalo, salvo erro, no Jornal O Público. Sim. No Jornal O Público. Agora, o Futebol do Porto, os contratos do Futebol do Porto são claríssimos, e são o que são. Não há simulações, nem empréstimos fictícios, Eu vi uma notícia que o Duque depositava dinheiro e... Adiantou dinheiro para pagar um jogador, para pagava... Isso garanto-lhe que não existe. Se o Sr. Filipe Vieira diz que existe no Benfica, no Barcelona e no Real Madrid, não sei, que eu não tenho nada. Agora, garanto-lhe que no Futebol do Porto, não. E quem o diz é uma senhora que foi diretora, creio eu, que do Aves, e que, olha, ainda hoje estava a representar o Aves... E vai fazer uma auditoria, já anunciou, não é? E vai fazer uma auditoria, mas, segundo ela disse, não é para ver se é para provar aquilo que vem no jornal, que eu, sinceramente, ontem não li jornal nenhum, não posso dizer, mas sei que fala lá em coisas do Duque, segundo me contaram, realmente esquisitas. Mas esta também não é uma forma, aproveitando a sua palavra, esquisita de estar no futebol, na sua opinião? É o que é. Cada um está como está. Há muita maneira de fazer negócios. Uns fazem os negócios de uma maneira, outros fazem de outra. Uns entram em negócios, outros não entram nesses negócios. Eu falo por mim, não falo pelos outros. Também nessas notícias ficou-se a saber que, por exemplo, Paulo Gonçalves continua a trabalhar para o Benfica, nomeadamente intermediou um jogador, a venda de um jogador. Sim, isso toda Como é que a vê gente também sabe. essa questão? Tendo em conta que
Paulo Gonçalves está neste momento com um processo complicado. Não, mas isso não é só daquele jogador. Eu sei de dirigentes que já me disseram que fizeram negócios de jogadores e que depois tiveram que meter uma comissão para Paulo Gonçalves como sendo ele que faz os negócios. Tem uma empresa de agenciamento de jogadores, mas isso... Mas não vê nenhuma incompatibilidade nisso? Eu vejo, mas não sou eu que tenho que ver, nem sou polícia, nem sou juiz, nem tenho nada a ver com isso, mas que não acho normal, não acho. Uhum. E com o Futebol Clube do Porto, presumo que não faça nenhum negócio com... Isso não, isso de certeza absoluta. Outra questão que queria colocar, o Presidente já falou nesta questão do ataque ao autocarro do Benfica, já deu a sua opinião e já repudiou, sobretudo em nome dos jogadores, pelo facto de terem passado por aquele episódio. Sim. Eu queria ir um bocadinho mais longe, que é numa questão que se tem falado recorrentemente, e de resto o Porto Canal tem sido também um porta-voz dessa questão, que tem a ver com a violência no desporto, não é? E é disso que também estamos a falar ao fim e ao cabo. Têm sido recorrentes os episódios que envolvem elementos das claques do Benfica, que o Benfica não reconhece enquanto claques, mas que apoia financeiramente, alegadamente apoia essas claques. Nós não caminhamos, não podemos eventualmente caminhar para uma situação de grande insegurança mesmo para quem vai aos estádios? Eu acho que não caminhamos. Eu acho que mesmo fora dos estádios uma grande insegurança. Ainda recentemente, um indivíduo da claque do Sporting que foi espancado Sim. por uma dúzia ou mais de adeptos da claque do Benfica. Acho que ficou em muito mau estado, não sei depois as consequências que teve. Já houve um... Para além de uma morte, não é? Que já houve uma morte ali junto do estádio por atropelamento, também o indivíduo da claque, portanto isso. Só que acontece uma coisa engraçada, quando são do Benfica, aquilo passa ao de leve. E desta vez eu acho que houve uma coisa mais grave. Uma coisa gravíssima, é que alguns comentadores quiseram passar a ideia de que seria uma retaliação da claque do Sporting para com o Benfica, tentando desculpar a claque do Benfica e culpar a do Sporting. Isto para mim é que é grave, porque isto é a história da carochinha de tentar atirar a areia aos olhos das pessoas, que felizmente a polícia identificou-os e sabe-se que são da claque do Benfica, porque senão houve logo a preocupação, desta vez ninguém veio falar em terrorismo, mas houve logo a preocupação de tentar ilibar. E depois já nem era a claque, eram indivíduos radicais, era a ala radical da claque, que por ser radical da claque já não era da claque, que tinha feito aquilo. A claque não tinha nada com isso, mas era a área radical. Isso é muito grave. E os grandes responsáveis, para mim, morais disso que acontece, são esses senhores que tentam depois, por fanatismo, ou outra coisa qualquer que não sei, mas por fanatismo branquear tudo o que aconteça de mal feito por adeptos do Benfica. Esses é que são os responsáveis morais. Mas também não acha que há aqui uma cota parte de responsabilidade do poder político na gestão desta questão da violência no desporto? Foi criada uma nova autoridade para a violência no desporto, é verdade. Isso é evidente, foi criado... Mas não mudou grande coisa, a verdade é essa. Não mudou grande coisa, porque essas entidades fecham os olhos às claques, fecham os olhos ao que se passou nas claques, tudo aquilo que foi denunciado nos e-mails que falava das claques, como é que eram geridas, onde iam, onde estavam, tudo isso fica na gaveta. Portanto, é evidente que esses organismos responsáveis pela violência no desporto são também responsáveis morais pelo que acontece. O Porto Canal tentou uma reação do Secretário de Estado do Desporto a este episódio do autocarro do Benfica. Não obtivemos resposta de João Paulo Rebelo. Não acha estranho este silêncio do Secretário de Estado, que já tantas vezes falou na questão da violência do desporto, mas desta vez não quis falar? O Secretário de Estado, tudo o que aconteça de violência do Benfica, ele não lhe responde. Mas, quando o João Pinto, não é João Pinto, João Félix, à porta do Hotel Sol Verde, passa a propaganda, mas o hotel também merece, que é espetacular. À porta do Sol Verde, um catraio de 16 anos o empurrou, o secretário de Estado veio repudiar. Não sei se recorda, veio repudiar que um rapaz de 16 anos vai insultar o João Félix. Ele veio repudiar.
Agora passa-se o que se passa e ele não responde, não diz nada. É o responsável da situação que estamos a viver, é ele, e ele mais as instituições que ele dirige, que é responsável pela violência. Outro tema que eu gostava de aflorar tem a ver com as eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Estão marcadas para 10 de julho e já conhecemos a lista de Fernando Gomes, que se recandidata, para já é o único candidato que está para a direção da FPF, e nessa lista temos essa surpresa, foi pelo menos a surpresa, foi a presença de Hélder Postiga. Não é? Como é que viu o nome incluído de Hélder Postiga nessa lista à direção da Federação? Eu fiquei satisfeito por ver o Hélder Postiga, porque é um nosso antigo atleta, de quem eu sou amigo e um bom rapaz. Agora não me posso pronunciar porque não sei as funções que ele irá ter, se calhar penso que será junto das camadas jovens, não faço ideia, sei só que vai fazer parte da lista, espero que seja em lugar útil e em lugar onde possa não ser só dar a imagem, mas se tiver funções, acho que é uma boa aquisição, porque ele é um excelente profissional. Outros nomes que também já são conhecidos, José Fontela Gomes vai permanecer nesta lista, permanece no Conselho de Arbitragem, Cláudio Santos no Conselho de Disciplina. Este nome foi bastante polémico, não é? Esse nome, para mim, ainda hoje é incompreensível. Aliás, disseram-me que o próprio presidente da Associação do Porto, disseram-me, não foi ele que me disse, portanto, se amanhã vierem dizer que não foi assim, não estou a mentir, porque eu ponho já a reserva. Disseram-me que a indignação foi geral com a presença dessa senhora, que o próprio presidente da Associação do Porto não subscreveu a lista do Dr. Fernando Gomes porque se recusou a subscrever uma lista onde estava essa senhora no lugar em que estava. Ponho a ressalva que quem me disse, eu julgo que estaria dentro do assunto, mas como não foi o próprio, agora disseram-me isso que mostrou. E foi, naturalmente, foi para mim uma nomeação incompreensível. Incompreensível. Essa senhora, porque essa senhora esteve no Conselho de Disciplina da Liga, foi posta fora dali no tempo do Duque e do Mário Figueiredo. Portanto, está ligada àquele brilhante período da gestão do Mário Figueiredo. E quando entrou o Dr. Pedro Proença, os clubes, não foi o Dr. Pedro Proença, eram 10 clubes que tinham a responsabilidade de dirigir a Liga e por 9 votos contra 1, que foi o do Benfica, ela foi posta fora. Foi posta fora. E essa senhora, que é professora universitária, ou se não é, foi, agora é deputada, agora é deputada, então, não sabia que ela era política, mas para a Federação, afinal, ninguém contesta irem políticos, podem ir, desde que sejam do Benfica, não há problema. Essa senhora, nas aulas, temos provas, ditos por outros colegas dela, professores, dava como exemplos de más decisões dos tribunais tudo o que fosse a favor do Futebol Clube do Porto. Escreveu um livro que nós temos a censurar os tribunais que absolviam o Futebol Clube do Porto. Está a dizer é que ela não tem isenção. Eu não estou a dizer que ela não tem. Atenção que eu não estou a dizer que ela não tem. Eu estou a dizer é que um juiz, por ter posto lá, mostrado o seu benfiquismo extremo, ficou afastado do Rui Pedro. Eu não percebo como é que... Rui Pinto. Eu não percebo como é que se esse juiz, que eu não faço a mínima ideia quem é, porque tinha lá uma coisa no site ou no Instagram... no Facebook, caso, uma alusão do seu benfiquismo, já não pôde julgar o Rui Pinto. E agora uma senhora que dá exemplos contra o Futebol Clube do Porto, que é corrida da Liga com 9 clubes, não foi o Futebol Clube do Porto que atirou, foram 9 clubes que atiraram, só o Benfica a quis manter. E aparece agora como presidente do Conselho de Disciplina da Federação, é uma coisa, para mim, incompreensível. Ainda não compreendi como é que ela aparece lá. E se ela lá chegar, será um motivo de preocupação?
aparente, à partida. À partida, ela é que vai julgar os casos pendentes e os futuros. A senhora até pode ser muito isenta, que eu não estou a impor em causa a isenção. A gente, naturalmente que o juiz que foi afastado do caso do Rui Pinto, o Conselho de Magistratura também não o tirou por ele não ser isento. Não tenho dúvida que é isento. Tirou-o porque não condizia a letra com a caneta. E este caso é flagrante. E eu ainda não compreendi, até porque não era pessoa das relações desportivas do Dr. Fernando Gomes, como é que esta senhora aparece num lugar tão importante nas listas do Dr. Fernando Gomes. Desconfia de alguma coisa? Não desconfio de nada, não compreendo. Eu nunca constato o facto, é isso. E eu nunca constato o facto e admira-me. Eu fico... Como dizia um amigo meu, eu fico estupefacto, porque não compreendo como é que é possível. Há centenas, para não dizer milhares, de pessoas capazes no meio universitário, no meio do judicial, no meio da advocacia, capazes de serem, até podem eventualmente não ser, mas que não levantem mínima suspeição. E há necessidade de escolher uma pessoa que tem o currículo, por mais séria que seja, e repito, eu não estou a impor em causa a seriedade, que eu creio que nem conheço a senhora, é possível que ela às vezes me tenha cruzado na Liga, porque ela esteve uns anos na Liga, mas não estou a ver sequer quem é, não estou a pôr em causa. Agora, acho que devia haver cuidado para que não acontecessem coisas estranhas. Para mim, não é uma suspeição que eu tenho. Agora, não compreendo. Eu gosto de compreender as coisas. Agora, esta nomeação, eu não compreendo. Presidente, qual é o seu maior desejo neste momento? Se calhar é jantar. O dia foi cumprido, não é? Foi cumprido. Ainda não teve tempo para parar um minuto. A reunião da Liga foi complicada. De manhã estivemos, tive com o Dr. Fernando Gomes, exatamente a providenciar para que amanhã... Quando disse há pouco que problemas iam ser resolvidos nos próximos dias, estava a falar da questão das obrigações? Não, essa já está resolvida. Pode-nos adiantar já agora? Há pouco disse isso numa da entrevista. Eu gosto de falar das coisas depois Estão concretizadas. Concretizadas, como foi esta. A Assembleia foi no dia 4, como disse, foi aprovado com 87%. E amanhã, parte já tinha sido paga, amanhã os detentores das obrigações receberão o dinheiro na conta e naturalmente que é justo e fico tranquilo em termos conseguido nesta altura resolver esse problema dentro do prazo previsto. Ainda agora estava aqui a dizer que um dos seus desejos assim mais imediatos seria poder ir jantar qualquer coisa. Quando lhe sobra tempo fora do Futebol Clube Porto, o que é que gosta de fazer, Presidente? Já sei que gosta de ir a alguns concertos, nós já ouvimos por lá de vez em quando. Sim, mas agora já nem concertos temos. Agora temos de ter já algum não cuidado, temos. Não me sobra muito tempo. Ultimamente não tenho tido muito tempo para me sobrar. São tantos problemas. Mas espera de facto poder resolvê-los todos, não é? Sim, se não esperasse, não tinha formado esta minha equipa, nem me metia em mais 4 anos. Presidente Pinto da Costa, muito obrigado pela sua presença aqui neste espaço do Porto Canal e por nos ter dado a oportunidade de falar consigo no primeiro dia após a sua reeleição. Foi um orgulho e naturalmente um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao final desta entrevista com Jorge Nuno Pinto da Costa, que vai amanhã tomar posse para o seu 15º mandato consecutivo à frente dos destinos do Futebol Clube Porto, um mandato que tem a duração de 4 anos. Depois, logo se verá, como o próprio Presidente já disse. Muito obrigado pela sua preferência e por ter estado a fazer-nos companhia aí desse lado.